Olá, boa noite a você que acompanha a TVU, obrigado pela sua sintonia. Meu convidado de hoje é Roberto Rachevski, recentemente chegado de uma viagem a Cuba. Ele, um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande do Sul, um daqueles chamados liberais de carteirinha, foi ver em loco o que acontece em um dos países que ainda pode se tratar como comunista no planeta. Claro, também vamos falar sobre outros assuntos. O olhar de um liberal sobre Cuba, a partir de agora, no 21h30, que está entrando no ar no canal 55, UHF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através do nosso Facebook, facebook.com/tvuplay. Fique conosco. Meu querido Roberto Rachevski, boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe, é um prazer retornar aqui ao teu programa. Um grupo de amigos. As melhores viagens, atenção mulheres, vocês vão achar muito machista essa minha declaração, mas as melhores viagens são essas de grupos de amigos, rapaz, elas rendem, né? Rendem boas histórias. Um grupo de amigos se reúne, todos liberais, dá para pensar assim? Sim, todos liberais, amigos de muitos anos. Fizemos uma viagem focada para conhecer efetivamente esse país que poderia ser fantástico, né? Que é Cuba. Passamos 4 dias em Havana e 3 dias em Varadero. É a viagem normal, uma semana a Cuba, 4 dias Santiago de Havana, 3 dias... Mais do que isso é totalmente desnecessário. A não ser que você queira... passar mais tempo num país quase que totalmente destruído, se quiser conviver com uma população que sofre, né, a opressão do seu governo, a carência de produtos, a falta de comunicação com o mundo. Quem quiser ver realmente o horror, Cuba ainda é um dos lugares bons de se visitar. Alguém pode dizer assim, pô, Felipe, eu devia trazer um contraponto. Só deixa eu lembrar o seguinte, várias pessoas que já passaram por aqui ao longo desse ano falaram muito bem de Cuba. É uma visão sempre muito, eu vou usar o termo, romântica de Cuba. Olha o país, olha o que os Estados Unidos fizeram, o embargo econômico. Sempre é uma culpa, né? Principalmente do embargo econômico americano, para essa questão. Vocês conseguiram conversar com pessoas livremente em Cuba, avaliar essa questão do embargo econômico? Como é que... Olha, nós fizemos uma viagem bastante informal, né? Nós visitamos uma escola de ensino fundamental. Chegamos na escola, nos apresentamos para a diretora da escola, ela teve o prazer de nos apresentar ao colégio, o colégio que ela dirige. Conversamos com os alunos que lá estavam. Aí as imagens, ó. Chegaram a filmar isso aí, né? Sim. São as crianças ali. Parece, pero não é. O que você falou ali? É porque entre os meus amigos haviam 2 de origem chinesa, né? De descendência chinesa, e a diretora apresentou eles como chineses. E eu disse, parecem, mas não são. Né? Tá certo, tá certo. E a escola, a gente vê assim que é uma escola normal, tranquila, né? Como a gente tinha aqui no Brasil há muitos anos atrás. Um ensino clássico, né? Sem nada assim excepcional. Tecnológico, sem nada. Classes, cadeiras, cadeiras, muita doutrinação, né? É visível o culto à personalidade dos ditadores cubanos, né? Ensinam matemática, espanhol, normalmente, como a gente pode ver lá. Falta muito material, a escola é precária,
A própria diretora diz que realmente faltam muitas coisas. Eles recebem muitas doações, muitos presentes, né, de quem os visita. Como foi o nosso caso, nós levamos canetas para dar às crianças, o que foi uma frustração para elas, porque elas usam apenas lápis e a diretora não distribuiu as canetas para os alunos, né? Disse que quem usa as canetas são os professores, então ela distribuiria as canetas para os professores. E nos disse ainda que os turcos, como ela falou, haviam visitado a semana anterior e distribuído canetas, lápis de cera coloridos, né, para as crianças. Estavam muito felizes. Aí, inclusive, perguntou aos alunos o que os turcos trouxeram a semana passada, e todos eles responderam automaticamente, mostrando, né, a caixinha de lápis de cera, o presente que foi dado. Né? Na realidade, o ensino lá é uma mistura de doutrinação, né, onde há o enaltecimento do regime, e uma formação básica, né, alfabetização, matemática, história, ciência, enfim. Alguém olhando ali pode dizer assim, mas estavam todos uniformizados, bem uniformizados e organizados, diferente de escolas brasileiras. A gente vê também esse tipo de crianças uniformizadas dessa forma, por exemplo, no Uruguai, quando se vai ao Uruguai, é um outro tipo de ensino, né? As escolas, alguém pode dizer, mas as escolas brasileiras também têm as mesmas dificuldades. Chegaram a avançar nisso, em algum tipo de comparação? O que se viu lá, na realidade, como foi uma visita informal, né, que durou pouco tempo, a conversa não prosperou assim muito, mas o que deu para ver é que há uma disciplina bem determinada, tá? As crianças realmente obedecem os professores, diferentemente daqui, né, onde... Há uma quebra de hierarquia hoje na sala de aula. Há uma indisciplina generalizada. Indisciplina, né? Não há assim, uma estrutura que permita com que o professor controle, né, os alunos de uma maneira mais adequada. Né? Agora, de fato, as crianças estavam lá aprendendo, enfim, elas são educadas. Mas eu fico me perguntando para quê? Para que elas têm... Digamos que elas tenham um nível elevado de educação e que isso avance, inclusive, para o ensino superior. Né? Não há razão de alguém ser educado num lugar onde não haja liberdade de usar aquilo que aprende. Para que as pessoas querem aprender e lidar com a realidade, conhecer as coisas do mundo, para aprimorar a sua maneira de viver? E Cuba, pela absoluta falta de liberdade, não apenas de liberdade econômica, mas liberdade para que uma pessoa possa buscar os seus propósitos de vida, buscar a sua felicidade, aquele tipo de educação que é dado é absolutamente sem propósito, sem um objetivo. Né? Ou seja, o governo determina qual é o propósito das pessoas e educa-as da maneira como ele acha que é mais conveniente. E as pessoas não têm a liberdade necessária para colocar aquilo em prática. Tanto é que, e isso a gente conversava nos restaurantes, no hotel onde nós ficamos, nos táxis, enfim, na própria rua, nos mercados, né, onde os produtos eram vendidos, você encontrava engenheiros, médicos, pessoas assim com uma formação mais elevada, fazendo coisas básicas, né, como trabalhar como camareira, ou trabalhar como motorista de táxi. Quer dizer, não adianta a educação onde não há liberdade. É um desperdício absoluto.
Alguém pode lembrar aquela frase do Fidel, que ficou mundialmente famosa: milhões de crianças vão dormir nas ruas hoje, nenhuma delas é uma criança cubana. Essa situação das crianças fora da sala de aula, fora do ambiente da sala de aula, qual é hoje lá? O que vocês conseguiram visualizar? Olha, me fizeram essa pergunta: você viu crianças nas ruas? Uhum. E eu perguntei, em resposta, qual é o conceito de rua que a pessoa tinha em mente. Porque as crianças vivem numa cidade destruída como se tivesse passado por lá uma guerra como as que a gente vê por aí, né? Seja lá na Alemanha em 1945, em Sarajevo, em Beirute, em Alepo, na Síria. Tu não está exagerando Eu nesse não nível? estou exagerando absolutamente Bom, a gente tem nada. fotos, né, aí, né? Eu trouxe fotos que eu fiz no meu iPhone, sem filtro, com a permissão das pessoas, e é uma tristeza, é um horror. A cidade de Havana é uma cidade que já foi esplendorosa até antes da Revolução Cubana, e com o tempo se deteriorou de uma maneira absurda. As pessoas moram em cortiços, sem saneamento básico, com racionamento absoluto de água e energia, a comida é rara, é escassa, quando não é deteriorada e pode fazer mal à saúde. Então, as imagens que a gente vê aí são imagens reais, que a gente se pergunta, que diferença faz tu morar na rua ou tu morar num ambiente agressivo e opressivo como esses? Placa aquela ali, genuína demonstração de democracia. Aquela placa eu fotografei quando nós paramos no pedágio entre Varadeiro e Havana, que divulgava as eleições municipais que ocorreram no domingo passado, né, em 26 de novembro. Tá bem. Ah, interessante, né? Porque ali me chamou a atenção. Aí é o quê? Aí é... Isso é uma padaria. Mas aí ainda é Havana. Aí ainda é Havana. É Havana, As fotos basicamente são de Havana. Tá. Vê que a arquitetura de Havana é riquíssima, né? Vários estilos se encontram, né? São estilos ecléticos, tanto neoclássico, Art Deco, Art Nouveau. A cidade, ela lembra muito a cidade de Madrid. Uhum. E poderia ser, se não tivesse vivenciado o comunismo por tanto tempo, uma cidade tão rica quanto Santiago do Chile, por exemplo, né? Bom, a gente pode mostrar ali as fotos. Só, Roberto, ainda dentro da situação daquelas fotos ali, tem algumas delas com grades. Na questão da segurança pública, qual é hoje lá? Porque também muitos daqueles com quem eu converso, e sabe como é que é? Eu não sou de ficar polemizando com o entrevistado, não sou de ficar debatendo, mas muitos chegam e me vendem uma imagem de uma cidade absolutamente segura. Né? E aí eu vi ali grades. Isso mostra que a segurança, como dizem, é um mito. Claro, não há ostensivamente roubo ou assalto na rua, tá? Vocês, enquanto turistas, circularam Nós nos sentimos relativamente seguros. Tá? Claro que evitamos ruas muito escuras, né? Que a iluminação de Havana é bastante precária, né? Há ruas que simplesmente não têm iluminação e se evita, tá? Inclusive os residentes lá nos sugeriram que circulássemos onde houvesse iluminação. Mas o roubo entre os moradores da cidade existe. Tanto existe que eles gradeiam todas as casas, todos os mercados, tudo tem cadeado. E perguntado sobre isso, eles dizem, não, esse negócio de segurança é um mito. Tanto é que a gente precisa gradear aqui os locais para não sermos roubados, né? Já que o acesso aos bens é muito difícil. E na menor oportunidade, ninguém lá tem o pudor de deixar de roubar
quando tem necessidade. E necessidade é o que mais existe, né? A carência é absoluta. A situação de vocês circularem lá, vocês foram como turistas, um grupo de brasileiros, turistas, sim, amigos. A circulação foi tranquila para vocês? Ou vocês tiveram algum momento que, em função das perguntas que vocês estavam fazendo, das curiosidades, dos locais que estavam visitando lá, vocês foram, abre aspas, identificados, opa, Yankees ou alguma coisa desse nível, assim, né? Porque circularam livremente? Circulamos livremente, não há nenhum problema quanto a isso. Na realidade, Cuba está abrindo-se um pouco mais para o mundo. Tá. Isso é um fato, né? Desde que Fidel morreu, ou até um pouco antes, Cuba começou a liberalizar uma série de leis e ações para fazer com que ela se relacionasse com o mundo de uma maneira melhor. E o turismo, obviamente, é uma das maneiras de fazer com que haja receita para a ilha, né? Até por sinal, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem um paradoxo aqui tremendo, porque nós ficamos no melhor hotel de Havana, né? Foi inaugurado recentemente, em julho passado, o hotel da rede alemã Kempinski, espetacular o hotel. Claro, com algumas carências na parte de alimentação, serviços e tal, mas se vê... Um prédio maravilhoso... Não, se vê um esforço muito grande do servidor do hotel em prestar um atendimento adequado. Mas realmente, muitas vezes, tu percebe no café da manhã, por exemplo, a falta de ingredientes, né? Ou ingredientes precários. Tá? Mas o pessoal fala várias línguas, é fluente, interessado, simpático, e ganham muito pouco, né? Ganham $20 em média por mês. Né? Agora, o que acontece? Quando o prédio onde o Hotel Kempinski está instalado, ele foi construído entre 1892 e 1917. Tá? Era uma galeria comercial, tipo uma galeria Lafayette, assim, na França. Uma das galerias do centro de Porto Alegre, ponto. Vamos pensar assim, uma galeria do centro de Porto Alegre, de grande porte. Com 5 andares. Perfeito. E ali, um quarteirão inteiro. E ali instalaram... Ali instalaram o hotel e na parte térrea um pequeno shopping center com lojas de grife internacional. Certo. Para o turista ver e frequentar, porque não é eles que vão... Obviamente. Né? Quem ganha $20 por mês... Não é eles que vão conseguir. Pode comprar 2 charutos na loja da Coíba, por exemplo, que está lá no hotel. O que acontece? Esse hotel ele foi reformar, a galeria, essa que estava totalmente degradada, foi reformada ao longo de 5 ou 6 anos por uma companhia francesa para servir de sede do hotel. Né? O governo cubano, para que não houvesse uma distorção na renda da população, proibiu que a empreiteira francesa contratasse cubanos para fazer a reforma. Os franceses, então, contrataram centenas de indianos, pagando cerca de $1.200 por mês, para que eles viessem da Índia trabalhar em Havana para poderem reformar o hotel. Ao invés de pagar $1.200 para trabalhadores cubanos, deve fazer esse dinheiro circular dentro do país, pagaram para indianos para não criar problemas. Como é que eu vou pagar $1.200 para um, quando os outros ganham $20? E também por causa do conhecimento técnico, né? Da capacidade técnica de fazer aquilo que seria necessário para a reforma daquele prédio. No hotel também, o que a gente identificou, e nós conhecemos aqui através do Mais Médicos, né? Uma camareira, por exemplo, que trabalha... uma relações públicas que trabalha no hotel, ela recebe do governo cerca de $20. No entanto, a rede Kempinski paga para o governo de Cuba $600. Ou seja, em vez de pagar para ela,
os $600, paga para o governo, que retém 580 desses $600 para si e entrega apenas uma mínima parte para o funcionário. Vocês conseguiram conversar sobre isso com os funcionários ou eles têm medo de falar a respeito? Claro que tem medo, mas nós conseguimos conversar. Por exemplo, uma das camareiras, ela na realidade era professora. Como professora, ela ganhava $10 por mês. Obviamente insuficiente para se manter em Cuba, né? Ou em qualquer lugar do mundo, né? De uma maneira digna. E ela complementava a renda dela com os $20 adicionais trabalhando como camareira, no hotel, né? Então ela ganhava 10 como professora e 20 como camareira. Quer dizer, isso demonstra bem, desmistifica, né, aquela ideia que é vendida normalmente de que um governo comunista se preocupa com o trabalhador. Se preocupa nada, né? A concentração de renda em Cuba é visível. Tanto quanto no Brasil, onde a nossa desigualdade social é brutal? É muito pior, porque há um grupo no poder, um pequeno grupo no poder, com alguns protegidos, que vivem como se estivessem no primeiro mundo, pelo menos em termos de renda, e o resto da população vive na miséria, na pobreza, né? Se nós tirássemos a classe média que há no Brasil, a classe que ascende de empreendedores que há no Brasil, e deixássemos apenas aqui a população pobre e miserável e os eleitos que vivem em Brasília, ou nos palácios, ou nos castelos, né, governamentais, nós teríamos então o espelho do que é Cuba. Tá? Isso é notório, isso é visível. Eu até diria, dizer-se que é romantizar aquilo que a gente vê em Cuba é um equívoco. É uma absoluta alienação imaginar que aquilo que a gente vê em Cuba é algo que se possa elogiar. Mas, assim, ó, tu já ouviu isso, já viu entrevista a respeito disso? Chegou a conversar com alguém que tem essa visão diferente de Cuba, do processo de Cuba, que seja favorável ao processo antes de ir para lá? Porque entrevistas tu viu, mas chegou a conversar pessoalmente, olha, o que eu vou encontrar lá? Tinha alguém que disse, não, um país maravilhoso, não estou falando do povo. Eu não vou dar nome aos bois, tá Felipe? Se tu me permitires. Tá. Mas faltou no nosso grupo um integrante. Tá. Casualmente, o comunista, que foi convidado e se recusou a encarar a realidade. Preferiu romancear, como tu diz. Né? Tio, até porque é o seguinte, claro que seria. Eu vou fazer a pergunta de forma provocativa. Tu tem amigos comunistas, por exemplo, não tem problema nenhum de conversar com a esquerda. Absolutamente. É muito divertido. Tinha um convite e a pessoa não foi. Não foi. Não, porque esta situação de você a todo momento receber um tipo de informação, que é o que aconteceu comigo aqui, entrevistando tantas pessoas, né? As pessoas me parecem, elas têm eu vou usar a palavra pudor, de falar mal de Cuba em função dessa pobreza que a gente viu em algumas das suas fotos. Mas o povo é bacana, o povo é cordial, o povo é simpático, o povo, né? Mas, Felipe, vamos lá, a gente viaja pelo mundo, visita países os mais diferentes, e os povos, via de regra, o indivíduo comum, o cidadão comum, costuma receber bem a gente alegre, tem as suas virtudes, como todos temos. O problema de Cuba não é o povo. O problema de Cuba é o seu governo. Tanto é que... Então está muito parecido com o Brasil, assim. Sem dúvida alguma. Imagina o seguinte, 10% da população cubana, propriamente, que há no mundo,
não mora em Cuba, fugiu de Cuba. Né? Quase 1 milhão de pessoas cubanos vivem na Flórida, nos Estados Unidos. A renda per capita desse pessoal é de $50 mil por ano. Enquanto que em Cuba, a renda per capita é de $7 mil. Eu fico pensando... $7 mil? $7 mil. Mesmo com alguns deles ganhando $20? Aí nós chegamos naquele ponto que tu me perguntaste, mas há concentração de riqueza? Claro que há. Quer dizer, quem ganha $20 por mês vive na miséria. E a diferença, então, está sendo apropriada por aqueles que detêm o poder do uso da força. Esse número, tu tem convicção de $7 mil é a renda per capita? Ou seja... É só pesquisar no... Não, eu nunca pesquisei. Na Wikipedia, ou enfim, no Banco Mundial. Não, $7 mil vão dar uma renda que chega aos $600 mês, que tu está me dizendo que o Kempinski, por exemplo, paga para o governo. Mas é que, para nós, assim, fica tão evidente quando você discrepante, fala... Discrepante, $7 mil, né? E aí você calcula 20 vezes 12, $240 por ano de alguns. Isso demonstra que é um povo massacrado, é um povo sofrido, que, para quem tem um mínimo de sensibilidade, quando vê isso acontecendo, escancaradamente à sua frente, só pode sentir uma emoção que é o horror. Na realidade... Eu até comentei com os meus amigos dizendo o seguinte: eu experimentei aqui em Cuba 2 dos piores sentimentos que um ser humano pode sentir. O primeiro é ter pena de alguém. E o segundo é ter ódio de alguém. Lá em Cuba, quem tem um mínimo de sensibilidade emocional e que usa a razão para direcionar adequadamente essa emoção, a gente sente pena daquele povo, com todas as virtudes que ele tem. E sente ódio, raiva dos governantes que há quase 60 anos vêm impondo um regime de força brutal para toda aquela população. Pouco mais de um ano depois da morte do Fidel, não há uma ruptura desse processo à vista. Desse processo, assim, o Raul Castro está no poder, pelo que vocês viram, conversaram, observaram, não há nada que aponte-se, bom, há um movimento lá que pode desencadear uma mudança. Na realidade, isso já existiu, isso já aconteceu. Tá? Desde 2011, de uma forma assim, mais determinante, o governo cubano permite a existência da propriedade privada. Sim, vai fazendo movimentos de distensão. Exatamente. Na economia. Permite que haja um certo grau de empreendedorismo. Né? Microempresas de uma pessoa só, com um estabelecimento apenas, limitadas a um determinado volume de faturamento, podem existir em Cuba. Já há carros que são propriedade privada. Antes os carros eram todos eles propriedades do governo. Né? Já há táxis que são propriedade privada e há táxis que ainda são propriedade do governo. Então, já há uma certa distensão. Né? Agora, o governo estava pensando em oferecer mais liberdade para o acesso à internet, que é algo que só os turistas têm, efetivamente. Né? Os poucos cubanos que têm acesso à internet aproveitam-se da benevolência dos visitantes em ceder, vamos dizer assim, as tarjetas, né, de acesso à internet que são vendidas nos hotéis para que eles possam fazê-lo. Né? Inclusive eu tenho fotos aqui, caminhando ali por Havana Vieja,
eu vi um grupinho de pessoas parados na frente de um hotel, inclusive uma mãe e um filho. Aquilo me chamou a atenção, eu cheguei mais perto e fotografei em sequência a maneira como eles se comportavam. E percebi que o que eles estavam fazendo era, na realidade, acessando a internet para poderem conversar com um parente que estava fora de Cuba. A felicidade daquelas pessoas realmente faz com que a gente se emocione, né? Isso é o que o progresso propicia para as pessoas. Vocês já conseguiram ter um contato com a Ioane Sanches, com alguém desse Eu grupo? tentei conversar com ela, liguei para ela várias vezes, tanto para o celular dela quanto para o telefone fixo dela, mas não consegui o contato. O Fernando Schiller, inclusive, queria que eu intermediasse um convite para que ela viesse ao Fronteiras do Pensamento, mas infelizmente eu não tive sucesso. E a Ioane, a gente sabe que tem uma marcação cerrada sobre ela. Ela é vigiada diariamente. Ela é vigiada. E mesmo nas viagens fora, o que fizeram com ela no Brasil foi uma coisa horrorosa, né? Porque fizeram uma marcação em cima dela, na viagem dela ao Brasil também, que como se ela fosse um ser de outro planeta e estivesse contando mentiras. Foi a tentativa de censura, uma reprodução daquilo que os cubanos que estão no governo fazem e os que não estão no governo sofrem no dia a dia. Estou conversando com o Roberto Rachevski esta noite aqui no 21h30. A gente vai a um rápido intervalo comercial. Volta em instantes. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Meu convidado desta noite é Roberto Rachevski. No Facebook. O Facebook é a tua única rede social? Na realidade é. Eu não tenho muita familiaridade com o Twitter. O Instagram não me permite escrever tudo que eu escrevo. O Twitter, obviamente, também não, né? E eu tenho um blog, né, que é o rachevski.com, lá alguns textos mais profundos. Rede social mesmo, o Facebook é onde... É onde eu me comunico com o povo. Com o povo, né? E se comunica forte. Né? Por isso é o seguinte, o teu livro, como é que está? Quando é que sai o livro? Bom, agora eu comecei o terceiro, né? Não terminei os outros dois. Não terminou os outros dois, ou seja... Os três estão... É a mesma história aquela quando as pessoas perguntam assim, eu estou indo atrás do meu segundo $1 milhão. Aí a pessoa, mesmo? Já tem $1 milhão? Assim, não consegui o primeiro, já desisti do primeiro, estou indo atrás do segundo. Tu não encerrou os dois livros daqueles? Bom, eu estou atrás do meu $10º milhão. Ah, garoto. Os outros 9 eu já gastei. Já gastou? Maravilha. Os dois livros daquele que tu não escreveu ainda e já está começando o terceiro. Tu não publicou, melhor dizendo. Eu estou finalizando um livro sobre propriedade intelectual, que eu acho que é um tema muito rico. Eu já tenho 1.500 páginas. Aquele que eu propus, quando é que tu... Já tem 1.500 páginas escritas, das quais eu estou selecionando umas 350 para poder publicar. O de crônicas, posts...
Aforismos. Isso. Né? Onde tu é craque. Na verdade, daria uns 3 livros aí com esses ingredientes. Volume 1, 2 e 3 e vamos embora, meu. Tá, quando é que efetivamente bota na rua? E o terceiro é um pequeno livro sobre Cuba, um livro ilustrado. Estou planejando, talvez, reunir as fotos que eu tirei e acho que esse vai sair mais rápido que os outros 2, pelo jeito. Possivelmente sim. Eu já tenho umas 30 páginas escritas só ao longo da viagem. Tá. Então, vamos lá. 2018, podemos pensar na publicação desse livro de Cuba e mais um desses outros que estão... Espero que sim, Felipe. Espero que sim. Eu preciso focar, né? Não te esquece que esse não é a minha, essa não é a minha fonte de renda. Né? Eu tenho que trabalhar, o Brasil não está muito propício para que a gente possa realmente se dedicar só para as coisas ecléticas. Né? Antes da gente voltar, qual é a tua visão liberal sobre o Brasil 2018, que vem por aí em termos de eleições? Né? Eu acho que está acontecendo uma coisa muito importante no Brasil, que é uma mudança no eixo do debate. Né? O debate está se direcionando mais para aquilo que realmente pode resolver os nossos problemas como país, né? Que é a discussão a respeito das soluções liberais para o país, para os nossos problemas. Né? Dentro desse quadro, eu vou citar 5 candidaturas aqui, nós vamos ter uma infinidade maior, tá? Mas eu vou citar 5 que estão mais no nosso dia a dia. Pela esquerda, Lula e Ciro, vamos ter outros candidatos, o pessoal vai ter candidatos, até outros candidatos à esquerda, mas tu vai citar Lula e Ciro que já estão no jogo. Né? Eu vou colocar, social-democrata, mas vou colocar o Alckmin no centro, e pela direita, né, Bolsonaro e Amoedo, né, João Amoedo. Esse é um bom quadro assim, para a gente discutir economia. Com esses 5, você imagina que a gente vai ter eu acho que essa criar um espectro com essa rotulagem, no meu modo de entender, não é adequado. Tá? Eu acho que eu preferiria separar de outra maneira os estatistas e os liberais. Tá. Dentro desse quadro de estatistas liberais, o Alckmin já vai ficar mais para a esquerda. Sem dúvida. O Bolsonaro tem coisa que ele é estatista. Fica só o Amoedo do lado liberal? Na realidade, sim. O fenômeno que está acontecendo é o seguinte: como todo mundo está sabendo já, se já não sabiam antes, né, que só soluções liberais podem resolver o nosso problema, e como a população, de certa maneira, já está ciente disso também, porque, e não poderia ser diferente, né? Seria um equívoco alguém imaginar que funcionasse, as soluções para os nossos problemas através do Estado são impraticáveis. Tá? Não há nenhuma maneira possível de resolver-se os problemas do Brasil através de mais governo. Nós precisamos de muito menos governo intervindo nas nossas vidas do que nós temos hoje. Logo, se pegarmos Lula e Ciro, que representam mais governo, Alckmin, que representa mais governo, e Bolsonaro, que em princípio representa mais governo, restaria apenas um liberal, que é o João Amoedo do Partido Novo. No entanto, inteligentemente, o Bolsonaro parece que está convidando para sua equipe um liberal radical, que é o Paulo Guedes. Nos últimos dias cresceu muito essa conversa. Paulo Guedes, que é um formulador de ideias liberais, tem conversado, eles têm se encontrado, têm conversado os dois. E nas vezes que tem conversado sobre o assunto, o Bolsonaro disse: olha, eu não entendo de economia, eu quero conversar mais sobre economia. O que é muito bom, né? Ele diz isso claramente. Eu não coloquei Henrique Meirelles, não coloquei outros, mas Henrique Meirelles também é um nome que a todo momento é citado, né? Pela posição que está dentro do governo. O governo, nesse momento, não tem nenhum representante do governo ainda anunciado, esse eixo em torno do Temer, né? Então, aí se fala também Henrique Meirelles, poderia ser ele o representante do governo para tentar, pelo menos, colocar algumas ideias do atual governo reformistas
na eleição, né? Na realidade, Felipe, todos esses que tu citaste, com exceção do João Amoedo, tá? Eles representam, basicamente, ou o que ia estar, ou um pouco pior do que ia estar, tá? O João Amoedo é algo totalmente novo e a grande dificuldade realmente vai ser convencer a população de que as propostas que ele traz para o Brasil são as melhores, né? No caso do Bolsonaro, a dificuldade vai ser do Paulo Guedes convencer o Bolsonaro de que as soluções que ele tem para o Brasil são as melhores. Para os demais, me parece que falta um pouco de racionalidade, né? Quer dizer, insistem num projeto de país que não funciona para a população, funciona para aqueles que estão no poder. Uhum. Só para fechar essa questão de 2018, assim, não sei se é um consenso, mas vamos lá. A eleição municipal levou o Brasil para a direita, né? Cresceu esse olhar sobre a direita. Muita gente diz que é moda, né? Que é uma situação que vai passar rapidamente, e muita gente diz que não, que é algo que o Brasil está realmente tendo um outro olhar, né, de futuro. Você é um liberal antigo, né? Tem essa visão, olha, há um crescimento do liberalismo no Brasil, ou é uma moda, algo passageiro, algo muito mais em função de, olha, todos os escândalos que aconteceram aqui com um governo de esquerda, então vamos votar na direita. Qual é a tua visão assim, de médio e longo prazo nessa questão do liberalismo no Brasil? Para isso nós vamos precisar fazer um ensaio histórico, né? Se nós retrocedermos cerca de 300 anos, né? Se nós formos lá para o século XVIII, por exemplo, né? Se poderia imaginar que o iluminismo que trouxe a Revolução Industrial... Está falando de Inglaterra, século XVIII, não Brasil, século XVIII. Não. Tá. Não. Onde realmente o liberalismo foi criado, né? Poderia-se imaginar lá naquela altura que aquilo era uma moda, uma tendência, mas o processo reformulador foi tão grande, quer dizer, houve uma verdadeira revolução pacífica que transformou a sociedade civilizada naquele tempo, que aquilo se expandiu de uma maneira irrefreável, né? Tanto a Europa, principalmente os países do norte da Europa, quanto os Estados Unidos, que recém estavam se independentizando, tiveram um crescimento econômico, social, político, educacional, civilizatório tão grande que aquilo acabou repercutindo no mundo inteiro. Num lugar, particularmente, a repercussão foi muito tênue, que foi o Brasil. Nós, os brasileiros, não fizemos ainda a nossa Revolução Industrial. O capitalismo ainda não chegou aqui. Nós somos um país socialista. Nós não somos uma Cuba, que é comunista. Nós aqui convivemos com algum grau de liberdade, convivemos com algum grau de respeito à propriedade privada, porém muito aquém do que é necessário para que uma população como a nossa possa sair da miséria para a prosperidade. Nessa cadeira que tu está sentado, sentou Luciano Genro há uns 8, 10 meses, menos talvez, uns 8 meses atrás, com certeza. E eu perguntei para ela se existia no planeta o modelo, né, de socialismo que ela pregava. Ela disse não. E ela também reconheceu o seguinte, que socialismo e liberdade também nunca existiram. Uma provocação que eu fiz em cima do nome do PSOL. Esse modelo de liberalismo que tu mira, existe em algum lugar do planeta? Claro. Não só existe, como já existiu. Mas hoje? Até com mais ênfase, né? Onde? Aonde? Nos Estados Unidos da América, por exemplo, que é o grande exemplo, né, de um país liberal, que desde 1776 se transformou institucionalmente num país capitalista, tá? O capitalismo está lá. É claro que não mais como já foi. Tá? A democracia americana
minou a República Constitucional Americana. Ou seja, os privilégios estabelecidos pelo governo e pelo Estado acabaram exagero, diminuíram o respeito aos direitos individuais que tornaram os Estados Unidos da América a maior potência econômica da história. A maior potência econômica da história tem sérios problemas na área da saúde, tem sérios problemas na área da educação, tem sérios problemas hoje também de desigualdade. Exatamente por isso. Não, desigualdade não é um problema. Desigualdade nem tanto, tá, mas vamos lá. Mas tem... Desigualdade não é um problema. O problema é a miséria. Né? Não, perfeito. Mas tem sérios problemas da população também acessar. Educação, saúde como um todo. Exatamente por isso que eu te falei. Porque ao longo dos últimos 150 anos nos Estados Unidos, a liberdade econômica foi sendo minada. Os Estados Unidos já não é mais a grande locomotiva, né, do pensamento liberal. Tá? Nós temos, mas quem é então? Nós temos, por exemplo, vamos pensar na China, que é um país tido como comunista capitalista, um capitalismo de Estado. Não seria bem um capitalismo de Estado. Capitalismo de Estado não existe. Né? Mas tu entendeu, né? Eu entendi. Então, vamos lá. A liberdade econômica na China, nos últimos 30 anos, tirou quase 1 bilhão de pessoas da miséria absoluta. A mesma coisa está acontecendo na Índia. A mesma coisa está acontecendo na África, em alguns países. Mesmo assim, sem nenhuma liberdade de expressão. Ou com uma liberdade de expressão absolutamente tolhida. Tá? Sem nenhuma... Você vai para a China, você não consegue botar Tibet Free no Google, porque o governo monitora tudo. É claro. Agora, a população... Quando tiver frio, talvez seja o exemplo pobre mais comum, mas é o exemplo mais comum. Quer dizer, as pessoas não têm acesso hoje... Mas me diz uma coisa, Felipe. Que tipo de povo pode lutar por uma liberdade política mais do que outro? O povo que tem condições econômicas, que se alimenta, que viaja, que aprende, que constrói uma sociedade pujante, forte, ou o povo miserável que não tem acesso sequer aos bens de necessidade básicos. É óbvio que um país onde há liberdade econômica, haverá liberdade política assim que possível. Exemplo maior, nós temos aqui do lado, que é o Chile. Né? O Chile, que foi governado por um tirano, o Pinochet, que destituiu do poder outro tirano, que era o Allende, né? Foi convencido... O fato de um ter sido eleito e o outro não, para ti não dá diferença a eles? Absolutamente, não faz diferença nenhuma. Hitler também foi eleito. Faz alguma diferença para ti? Não, né? Hitler foi eleito pelos alemães, tanto quanto Allende foi eleito pelos chilenos. Então... Eu só acho que esse exemplo é pesado, tá? Não, tudo mas, bem. Mas a lógica é mesmo. Tu está correto, a lógica mas eu acho que o exemplo é pesado. Vamos exagerar. Tá, tudo bem. Para deixar bem claro. Mas eu acho o exemplo pesado só para ele. Ok. Mas não importa se ele é pesado ou não. Tem que saber se ele é lógico ele ou é não. Lógico. Não, se ele é lógico, se ele é válido, então o exemplo é pertinente. Pinochet, que era tido como um nazista praticamente, quer dizer... Os horrores são parecidos. Né? E além de que destruiu a economia chilena, como eu vi em Cuba, destruída por quem não foi eleito também, né? Fidel não foi eleito, né? Tomou o poder à força de um outro tirano. Quer dizer, são tiranos mudando o assento. Né? Pinochet foi convencido por economistas liberais de que o povo chileno deveria ser deixado em paz para produzir aquilo que ele achasse necessário para ter uma vida melhor. E Pinochet, surpreendentemente até para aqueles economistas, permitiu que um processo liberal da economia ocorresse
e se conteve em adotar medidas ou populistas ou demagógicas, né, que já haviam sido tomadas por seu antecessor. Então, liberdade econômica, liberdade política, na realidade, liberdade de costumes, não dá para dividir. Liberdade é liberdade, é uma coisa só. Só para voltar ao início de tudo isso, tem alguém eleito democraticamente, um país que reeleja, que hoje seja um exemplo de liberalismo? Não, você citou os Estados Unidos, mas vê problemas nos Estados Unidos. Há alguém de economia punjante, de economia... Olha, se nós olharmos para lá, a gente pode olhar o Brasil de 2050, o Brasil de daqui a 30 anos, 40 anos. Antes disso, nós temos o país mais livre do mundo que sequer tem democracia, que é Hong Kong. É verdade. Né? Hong Kong, ninguém elege ninguém. Quem escolhe o governo de Hong Kong é o governo chinês. No entanto, as regras... É uma ilha de prosperidade. As regras, as instituições protegem o interesse dos indivíduos, das pessoas que podem fazer o que quiserem. Inclusive falar mal da China. Então, esse seria o ideal, né? Preenchendo aquela pergunta que tu me fizeste antes. Com eleição. Com eleição nós temos vários países. Tu pega o caso da Austrália, tu pega o caso do Canadá, que são países grandes, né? Não com a mesma população necessariamente. Sim. O Canadá, 10% da população brasileira, a Austrália... A Austrália um pouco mais, né? Bem mais, E sobre o Canadá, sim. Isso. Eu acho que esses dois países são um belo exemplo de sociedades livres que... Aí tem parlamentarismo. Essa é uma mudança importante nos dois? Não necessariamente. Eu acho que isso não é sequer relevante. Se é monarquia... Eu sou contra a monarquia totalmente. Eu acho que conceder privilégio para alguém por qualquer motivo é um absurdo, né? As pessoas elas devem ser colocadas no poder por mérito, né? Porque elas podem oferecer alguma coisa para o povo que as elegem, né? Então, parlamentarismo, presidencialismo, isso para mim é totalmente irrelevante. O que importa é que haja um consenso na sociedade de que os direitos individuais das pessoas, o direito à vida, o direito à liberdade, direito à propriedade e o direito de cada um estabelecer o seu propósito e buscar a sua felicidade como achar melhor, esteja garantido. E que o governo, seja ele como estiver estabelecido, apenas proteja esses direitos para que as pessoas possam realmente se tornarem felizes. Um assunto puxou o outro puxou um, e nós já explodimos um programa aqui. Deixa eu voltar para Cuba. O que a gente não falou de Cuba, que a gente possa observar aqui, que as pessoas que eventualmente queiram ir a Cuba, né, confrontar as tuas ideias, confrontar as ideias de quem já ouviram, né, devem observar em Cuba. Qual o olhar assim, olha, observem isso em Cuba. O que fica de mensagem final? Olha, desejar para alguém que observe o horror é um absurdo, né? Eu não quero que ninguém observe o que eu observei lá, tá? Eu esperaria um pouco mais. Eu acho que Cuba vai se tornar um país muito mais livre do que é. O povo cubano merece ter mais liberdade. E a gente, vivendo numa Cuba mais livre, também vai poder evitar de ter aqueles dois sentimentos que eu te disse. Sentir pena do povo e ódio do governo. Uhum. Com relação a Raul Castro, o que tu observou nas conversas da população? Todo mundo diz que ele é mais fraco do que o Fidel. E há um movimento de distensão na política de Cuba. Sem que dúvida. Se fala que ele prepara a sucessão dele. Vocês imaginam o quê? Conseguem... Não há assim um consenso nas conversas que a gente teve. Dizem que ele tem um assessor que é mais duro do que ele, que provavelmente poderia fechar Cuba.
mais do que ela já é, mas eu não acredito nisso. Eu acho que os movimentos que estão surgindo em Cuba e os próprios investimentos que estrangeiros estão fazendo em Cuba devem fazer com que Cuba se liberalize e acabe sendo mais um país incluído na comunidade internacional em favor da liberdade e em favor da felicidade do seu povo. Além do livro, né, e dos registros no Facebook, vocês pretendem fazer algum tipo de... Vocês, no caso, eu estou conversando só contigo, mas o grupo como um todo, algum outro tipo de manifesto, vídeos, alguma coisa? Não. Porque, afinal de contas, é um grupo que o convidado comunista não foi, né? É um grupo liberal que visitou. O objetivo não era esse, assim, de fazer uma posição, tomar uma posição política, mas o horror que eu particularmente vi não me permitiu me manter calado perante o descalabro que é o país Cuba governado pelos irmãos Castro, que felizmente agora deve encerrar o seu mandato. Antes de ir para Cuba, tu tinha lido alguma coisa, tipo A Ilha, né, do Fernando Moraes, ou, por exemplo, os livros que condenam, né, os irmãos Castro, A Ilha? Sim, li bastante, inclusive pensei muito lá em Cuba no Eduardo Galeano, que sempre foi um promotor, né, da ditadura cubana, e que pouco antes de morrer, depois de ter usufruído de todas as benesses que os governos de Cuba poderiam oferecer, disse para que não lessem aquilo tudo que ele escreveu, né? E ele tinha um poema que era muito interessante, que relacionava a utopia com o horizonte, né? Quer dizer, a busca do horizonte é a seguinte: tu caminha, dá 2 passos e ele fica 2 passos mais distante, tu caminha 10 passos, ele fica 10 passos mais distante. Para que serve a utopia? Para seguir-se caminhando. No caso de Cuba, eu até fiz parafraseei isso, lá servia para que seguissem matando, né? Então, sim, eu li bastante sobre Cuba, tanto daqueles que falaram contra, quanto daqueles que veneravam, e fui lá, em loco, vi e não repito, é um horror, tomara que mude. E quando mudar, realmente será um país sensacional. E aí tu deve voltar. Talvez. Roberto Rachevski, obrigado aí. Eu que agradeço. Né? Roberto, a gente fez esse programa desta noite. Muito obrigado a você pela sua sintonia. Tchau.